Dar a igreja a abrir a palavra do Senhor comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Abramos nesta epístola, melhor dizendo, neste livro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, abramos a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 2, na certeza de que Deus vai ministrar as nossas vidas, ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Atos 2. Eu quero ler a partir do verso 42 e depois também o capítulo 4, alguns versículos para nossa meditação neste momento especial de culto, de celebração e adoração ao autor da nossa fé, ao Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 42 em diante, inicialmente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vire a folha no capítulo 4, o verso 32 ao 35. Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja leia comigo o verso 47 do capítulo 2. Por favor, voltemos ao capítulo 2 e leiamos juntos o verso 47, que servirá de base para a mensagem. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Note, amados, o verso 47, que o irmão e a irmã acabou de ler comigo, diz que o Senhor, no finalzinho, acrescentava. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Para entendermos melhor o texto, se nós olharmos de uma maneira rápida, lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 15, nos diz que a igreja contava com 120 pessoas. 120 pessoas apenas. No capítulo 2, no versículo 41, que você conhece o texto é bem conhecido, a igreja passa para quase 3.000 pessoas. Diz lá, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia, o acréscimo de quase 3.000 pessoas. Havia 120, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. A Bíblia prossegue no capítulo 4, no verso 4, diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Já passa agora para quase 5.000 o número de homens, sem contar, evidentemente, mulheres e crianças. Lá no capítulo 5, no verso 14 de Atos, a Bíblia ela para de falar sobre números.
ela fala 120, 3.000, 5.000. Agora ela diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha que coisa linda, não é verdade? Crescia mais e mais algumas pessoas, não. Crescia mais e mais algumas dezenas, não. Crescia mais e mais algumas centenas, não também. Ela diz: crescia mais e mais a multidão de crentes, homens e mulheres apegados, agregados ao Senhor. O crescimento agora é fantástico, mas se eu volto com os amados do capítulo 2, verso 47, e quero dar como tema a nossa mensagem: enquanto isso, usando a expressão da palavra, enquanto isso. É bom lembrar aos queridos e amados irmãos que quem escreveu este livro fora um médico, fora o Dr. Lucas, que ele escreve o Evangelho de Lucas, e ele escreve também, após aqui uma pesquisa profunda, ele escreve Atos dos Apóstolos para nós. Então Atos não foi escrito da noite para o dia. Atos não fora escrito sem pesquisa. Atos houve pesquisa, houve estudo, houve levantamento de estatísticas, e depois de tudo isso, Lucas, o médico amado, ele escreve para nós este relato maravilhoso da igreja primitiva. E o relato da igreja é exatamente este: que crescia mais e mais a multidão dos que criam. Havia um crescimento constante. Quem dá o crescimento, a Bíblia está dizendo já no versículo 47, capítulo 2 de Atos. Atos quer dizer atitudes, atos apóstolos, atitude dos apóstolos, que bem poderia ser chamado de atitude do Espírito Santo. Diz que o Senhor acrescentava. Mas note, os amados, que Deus acrescenta, mas Deus acrescenta enquanto isso. Enquanto algumas coisas aconteciam, enquanto algumas coisas iam acontecendo no seio da igreja, Deus ia acrescentando pessoas. E a grande pergunta é: o que quer dizer enquanto isso? O que acontecia que Deus, o Senhor, tinha tanto prazer de agregar novas pessoas no meio da igreja dele? O que acontecia? Vamos ver algumas coisas nessa noite em nome de Jesus. Primeiramente no verso 42, veja aí, nessa instrução da palavra, Atos 2, 42, toda a igreja, se possível, leia para mim, bem forte por favor. E perseveravam isso. Havia o que? Diz lá, e perseveravam. Era uma igreja perseverante. Por que o Senhor acrescentava? Em primeiro lugar, era uma igreja perseverante. Perseverante quer dizer ser constante, permanecer, conservar, ficar, continuar, permanecer, ficar em um lugar de esperança, obtendo uma conquista. Então a igreja, ela tinha este vigor, ela permanecia, ela era constante em 4 áreas iniciais da vida da igreja. Ela não era inconstante, ela era constante, ela permanecia. Eu gostei de uma definição que diz, eu já disse, repito, permanecer, ficar em um lugar de esperança, obtendo uma conquista. Eu estou permanecendo, eu estou tendo firmeza, e eu vou receber a minha bênção devida à minha persistência, devida à minha constância. A igreja primitiva aqui narrado em Atos dos Apóstolos, o autor Lucas começa dizendo, né? E perseveravam. Ela não era de pouca perseverança, mas era de muita perseverança.
E note, os irmãos, que naquela época não era tão fácil quanto nos dias atuais. Hoje, nos dias atuais, enfrentamos algumas manifestações no Brasil, mas pouquíssimas. Em outros lugares de outros países, profundas manifestações contra a igreja, matando cristãos, tal como nesta época aqui de Atos dos Apóstolos. Talvez tal como nessa época. Mas a igreja, nesses países e aqui em Atos, ela perseverava. Ela perseverava não porque tudo estava indo bem, ela perseverava porque ela havia abraçado a causa do Evangelho. E a primeira perseverança, são 4 aqui nesse primeiro ponto nosso, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Elas perseveravam na sua doutrina. Era uma igreja pura doutrinariamente. Era uma igreja onde não havia ventos de doutrina, mas era uma igreja que perseverava naquilo que os apóstolos haviam passado para a igreja. É bom entender, esclarecer, que a igreja cristã hoje, ela é católica, apostólica, cristã. Católica porque quer dizer, está nos 4 cantos da terra. Apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos. Cristã, porque tem a sua vida firmada em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja, seguindo a doutrina que os apóstolos deixaram, e nos 4 cantos do mundo. Por isso a catolicidade da igreja, a apostolicidade da igreja e o cristianismo, igreja católica, apostólica, cristã, firmada em Cristo. Então, quando fala aqui da doutrina dos apóstolos, tinha aquele cuidado, aquele zelo, para que não houvesse ventos de doutrina, para que não houvesse teologias falsas, ensinamentos falsos. Então, enquanto isso, ou seja, havia pureza doutrinária, havia pureza no ensinamento. E o que era ensinado? Aquilo que a Bíblia narrava, aquilo que a Bíblia passava, aquilo que a Bíblia trazia para a igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se Deus vai acrescentar, Ele acrescenta. Deus quer acrescentar vidas. Deus quer que a igreja cresça, mas ela vai crescer e Deus vai acrescentar se em nós houver essa perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós não podemos dizer hoje que a doutrina dos apóstolos está ultrapassada. Não podemos dizer isto hoje. Não podemos. Nós temos que permanecer e perseverar, porque ela foi recebida de Deus. Ela é cristalina, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Dias atrás eu comentei com a igreja aqui, os irmãos vão estar lembrados, daquele comentário que havia na cidade, que uma certa igreja estava numa campanha da troca do anjo. A doutrina da troca do anjo, isso não é bíblico. O lenço santo, isso não é bíblico. O óleo consagrado, isso não é bíblico. A água abençoada, isso não é bíblico. O que é bíblico é o que está na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E havia essa permanência, esta perseverança. Além do texto, fala mais na comunhão. Havia comunhão entre a igreja. Comunhão aqui, não precisa muitos comentários. Havia comunhão, eles tinham tudo em comum acordo. Nós estamos unidos, partir do pão, ou seja, o partir do pão refere-se também à comunhão. Nós estamos juntos, nos alimentamos juntos, caminhamos juntos e seguimos juntos. E diz mais o texto, e nas orações, ou seja, era uma igreja que perseverava orando ao Senhor. Orando. A igreja não deixava de orar. Ela não guardava a oração apenas para os dias de celebração nos templos, na sinagoga. Ela orava diariamente, constantemente. Era na casa, era no templo, era na casa, em todo lugar a igreja orava. Semana nós falamos sobre oração nas células, que foi fruto da pregação do reverendo Leonardo domingo passado, falou sobre oração. O que é orar? Eu defino oração como orar é falar a Deus aquilo que está no coração, não é isso? Orar é falar a Deus aquilo que está no coração. Orar não é fazer discurso. Você pede para alguém orar, ele muda a voz. Meu Deus e meu Pai, Deus de infinita graça e bondade e misericórdia,
Deus imanente e transcendente. Quer dizer, você fala, que negócio é esse? A pessoa não entende nada. Aí o cristão mais humilde, ele fala assim, eu não sei orar. Porque ele pensa que orar é fazer um discurso, não é verdade? Fora aqueles que quando vai orar, eles mudam a tonalidade da voz, já viram isso? Ora aí, irmão, aí ele começa, meu Deus, e vai tremendo assim, 15 minutos depois, ele dá uma paradinha e fala, meu pai. Porque ele cansou e fala, meu pai, né? Nós estávamos lá em Israel, os irmãos estavam com a gente, lembra disso? O irmão foi orar no ônibus, ora aí, irmão. Ele começou, né? Deus, pai. Eu falei, irmão, para de frescura, ora direito agora, vai. Para, começa agora direito. Todo mundo riu, né? Ele começou, não, orar não é fazer isso. Orar é conversar com Deus. Amém ou não amém? Você fala, eu não sei orar, pastor, não sei orar. Vocês ouviram sobre oração, não me passar na pregação. Eu não sei orar, orar é falar com Deus. É abrir o coração na presença do Senhor. O Salmo lido, Salmo 5, fala, Senhor, na tua presença eu apresento as minhas palavras. Ele fala, minha palavra, as minhas palavras, o meu clamor. Ou seja, ele está abrindo o seu coração diante de Deus. Então a igreja, enquanto isso, havia perseverança na vida da igreja. Irmão, você quer receber uma bênção? Você quer ver o Senhor, a Senhora, a solução de um problema? Permaneça, permaneça. Haja perseverança, permanecer, constância na sua vida. Nós hoje desistimos muito fácil das coisas. Desistimos muito fácil. A Bíblia fala, Jesus chegou a dizer no Sermão do Monte, né, na oração sacerdotal também, em todas as suas falas, mas principalmente na oração sacerdotal, ele fala daquele que permanecer nele. Aquele que permanece no Senhor, ele vai orar e Deus vai atender em nome de Jesus, porque há permanência. Você não vem para Deus porque você quer uma bênção na sua vida. Você permanece com Ele e Ele te abençoa dia a dia em nome de Jesus. Amém, igreja? Enquanto isso, havia permanência. Igreja doutrinariamente bíblica, igreja que tinha comunhão, igreja que tinha partir do pão, igreja que tinha oração. Meu irmão, volte a orar se você deixou de orar. Volte a buscar a Deus se você deixou de buscar a Deus. Às vezes as coisas estão meio difíceis, meio complicadas, mas você permanece, e quem permanece recebe a bênção. Quem dá meia volta e desiste, acaba perdendo a bênção. Quantas vezes você orava por algo, você orou por algo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você achou assim, não vai acontecer na minha vida, não vai acontecer, eu vou desistir, e você desistiu. Naquele dia Deus ia te abençoar, você desistiu, você perdeu a sua bênção. Deus abençoava a igreja primitiva porque havia permanência. Segunda verdade que havia na igreja primitiva, veja bem o versículo 43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Uma igreja onde o temor era vivenciado na alma. Fala lá, em cada alma havia temor. O temor estava na alma. Não era algo externo, não era algo do exterior, era algo interno. Em cada alma, em cada pessoa, havia temor a Deus. Irmãos, as pessoas hoje estão perdendo o temor a Deus. As pessoas hoje estão perdendo a reverência a Deus. As pessoas hoje estão perdendo o respeito a Deus. Nós precisamos resgatar o temor a Deus em nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você é uma pessoa sábia. O que levou José do Egito a fugir do pecado, correndo para não pecar? Temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus. Ele disse naquele momento, os irmãos lembram da história de José do Egito? Quando a mulher de Potifar queria ter intimidade com ele, ele foge, ele corre, mas ele fala, pecaria eu contra Deus, porque ele trouxe Deus na sua vida, ele trouxe Deus na sua mente. Então quando resgatamos o temor a Deus, Deus abençoa, Deus multiplica a igreja em nome de Jesus, amém, igreja? Tenha temor a Deus, querido. Eu quero desafiá-lo nesta noite, pega lá em casa, depois na sua casa, aquela chamada chave bíblica, ou o seu celular tem a Bíblia, coloca lá a palavra temor,
e leia todos os versículos que ali vierem sobre temor a Deus. Dá para fazer um estudo de várias horas. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência para com Deus. É até temer, ter medo de pecar contra Deus, ter medo de entristecer a Deus, porque você ama tanto o Senhor, você tem tanto prazer na presença de Deus, que você não quer entristecer o coração dele. Então é esse santo temor na sua vida, em nome de Jesus. E você faz a sua oração, na sua oração você indaga o Senhor, perguntando: Deus, eu estou agradando o Senhor? Deus, eu estou honrando o nome do Senhor? Eu estou dando prazer ao Senhor, meu Deus? Aí Deus vai te abençoando em nome de Jesus. Outra verdade, terceira verdade do texto, verso 43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Terceiro lugar, enquanto isso, uma igreja onde a liderança é instrumento do poder de Deus, do operar de Deus, na unção do Espírito Santo. Diz o texto que muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu estou dizendo para você, em terceiro lugar, que uma igreja, onde ao acrescentar de Deus, a sua liderança, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de células, de ministérios, de sociedades internas, pessoas atuantes, todos nós somos instrumentos do operar da graça de Deus. Nós não somos aqueles que fazemos as coisas acontecerem, somos apenas instrumentos. E quando você se entende como instrumento nas mãos de Deus, Deus começa a te usar, Deus começa a lhe capacitar, e as coisas vão acontecer, amados, de forma maravilhosa, poderosa, gloriosa, grandiosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então você, líder de célula da igreja, você, presbítero, diácono, pastor, você, líder de um ministério da igreja, você é instrumento. Então quem faz é Deus, Ele faz através de você, não é você que faz, é Deus, mas é Deus através de nós. E quando a igreja entende que toda agora é instrumento de Deus, para o operar de Deus, então você vai orar dizendo: Senhor, usa a minha vida, Senhor, eis-me aqui na Tua presença, usa-me conforme o Teu querer, usa-me, ó Deus, para a Tua glória, usa, ó Deus, para promover o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus, pois nós somos instrumentos. Então, instrumentos usados pelo Senhor. O poder vem de Deus, a unção vem de Deus, nós somos apenas instrumentos, e por isso que a glória é sempre de Deus. Amém, igreja? Certamente na sua casa, você tem lá uma ferramenta de trabalho, não tem? Um martelo, por exemplo. Todas as casas devem ter um martelo, certamente. E você vai usar o martelo, e você faz uma grande obra com o seu martelo, ou com um serrote, uma serra. Você constrói algo bonito, maravilhoso, e a ferramenta foi a serra, fora o martelo. Aí alguém chega e vê aquela obra bonita, ela vai dizer o quê? Que martelo você usou para fazer isso? Que chave você usou para isso? Que serra elétrica você usou para fazer esse móvel tão bonito? Um móvel, vamos pegar um móvel lá, tão bonito, um guarda-roupa, uma estante linda. Eu quero ver esse martelo. Ninguém fala isso. O martelo esqueceu. Vai elogiar você que o fez, não é verdade? Você fez lá um armário, um guarda-roupa, uma estante linda, parabéns! Nós somos o martelo, então o parabéns vai para Deus. Entenda que você é instrumento, você é ferramenta, tão somente para o canal da unção de Deus, da bênção de Deus, em nome de Jesus. Então Deus nos usa, e a glória é dele. Amém, igreja? Se todos os líderes entendessem isso, não haveria tanta soberba, vaidade e presunção, porque todos estariam dando a glória para o Senhor em nome de Jesus, nos entendendo que somos apenas ferramenta na mão da igreja, na mão de Deus, melhor dizendo, em nome de Jesus Cristo.
Mas veja ainda o verso 44 comigo. Em quarto lugar, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma igreja onde a unidade, a união fora concedida por Deus. Não é uma uniformidade organizacional, mas é algo de Deus. Não é aqui uma unidade, uniformidade organizacional, humana, mas é algo que Deus faz. Olha que coisa. Todos que creram estavam juntos. Vire agora no capítulo 44, verso 32. Olha que diz: da multidão dos que creram, era o quê? O coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Irmãos, isso aqui é de Deus. Você vê no 44, os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, é a unidade da igreja, né? No capítulo 4, no versículo que nós acabamos de ler aí, vai dizer 32, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ou seja, essa unidade é algo promovido pelo Senhor. Não é uma unidade organizacional, da organização, não é isso, da denominação, mas é um ato de Deus. Nós cremos em Cristo, nós temos tudo em comum e nós somos um só coração e uma alma, naquela unidade aonde ninguém absolutamente se acha superior ao outro, mas somos todos iguais diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus não vê a cor da pele, Deus não vê o status social nosso, Deus não vê a conta bancária, Deus não vê nada disso. Deus nos vê se estamos em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus. Pode ser uma pessoa milionária, pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa que chega com um carro do último ano na igreja, pode ser uma pessoa que pega vários ônibus para chegar na igreja, que nós temos aqui também, pode ser qualquer um, mas em Cristo é um só coração e uma só alma, em nome de Jesus. E isso quem faz é Deus. Da multidão dos que creram, da multidão daqueles que se entregaram ao Senhor, era um só coração, uma só alma. Ninguém, amados, se achava superior, repito, eu sou melhor do que você? Não, nós somos iguais, temos funções diferentes, temos papéis diferentes, exercemos áreas, trabalhamos em áreas diferentes no reino, mas nós somos todos iguais diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? É o que o Senhor fala também na oração sacerdotal, nós somos aperfeiçoados na unidade. Na unidade nós somos aperfeiçoados, que um aperfeiçoa o outro, um abençoa o outro, e todos nós somos abençoados pela graça soberana, maravilhosa, eterna e poderosa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas veja comigo ainda, enquanto isso, Atos 2, o verso 46, veja comigo, leia, toda a igreja, pode ler para mim, para os irmãos me ajudarem? 46, leia bem forte, diariamente, veja bem, em quinto lugar, a fé cristã, nesta igreja que o Senhor acrescenta, era uma realidade diária, e não uma rotina semanal. Vou repetir para você, a fé cristã era uma realidade diária, e não uma rotina semanal, O problema, muitas vezes, amados, que não há a bênção do Senhor, que não há o derramar de Deus sobre as nossas vidas, é que muitas vezes fazemos da nossa fé uma rotina semanal, e não uma fé diária e constante. Conta que certo líder, ele pregava na sua denominação, colocava a sua roupa para o culto da celebração, e terminava o culto, ele ia para casa, abria o seu guarda-roupa, guardava a sua roupa de culto e dizia:
aqui fica o sacerdote, aqui fica o pastor, aqui fica o sacerdote, agora vai fulano de tal. No domingo, abria o guarda-roupa, vestia sua roupa e dizia, agora aqui vai o sacerdote. Fulano ficou lá. E dizia que era por causa da roupa. Mas na igreja primitiva, que Deus acrescentava dia a dia, vou mostrar alguns textos já já, a fé era algo diário e não rotina semanal. No versículo que nós lemos, 46, encontravam-se diariamente. Diariamente. Veja Atos 6, verso 1. Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eles cuidavam uns dos outros diariamente, sendo esquecidos na distribuição diária. Atos 2, 47, diz lá, louvando a Deus, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia, ganhavam almas diariamente. Atos 17, versículo 11, Atos 17, versículo 11, diz assim, ora, este Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras, que diz aí agora? Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam as escrituras, que dia? Todos os dias. Atos 16, versículo 5, Atos 16, versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Então o crescimento da igreja, amado irmão, amada irmã, era dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então a fé cristã era uma realidade diária. Vão estão entendendo, sim ou não? Não era uma rotina semanal. Eu sou crente na quarta-feira, aleluia. Eu sou crente no domingo de manhã, glória a Deus. Eu sou crente domingo à noite, louvado seja o absoluto, eterno, majestoso, transcendente, imanente. Né? Eu louvado, não, você é cristão todos os dias. A fé tem que ser vivida diariamente. A fé é uma realidade diária e não uma rotina semanal. Se você quer ver o milagre de Deus na vida da igreja, o milagre de Deus na vida da sua célula, o milagre na vida de todas as células da igreja, todos os departamentos da igreja, temos que fazer a nossa fé uma realidade diária. Dia a dia liam a Bíblia, dia a dia cuidavam uns dos outros, dia a dia Deus acrescentava almas, dia a dia o número da igreja crescia, dia a dia, porque as pessoas estavam vivendo o Evangelho dia a dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Dia a dia, queridos, dia a dia. Eu vou sair agora do culto aqui, hoje é domingo à noite. Eu vou ler a Bíblia só na quarta-feira sobre os 7 mergulhos de Naamã. Aí eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira, que eu vou ler a Bíblia de novo. Aí termina o culto quarta-feira, não vejo a hora de chegar domingo à noite, que domingo à noite eu vou ler a Bíblia. Não vejo a hora de chegar a reunião de sábado, jovem, porque sábado eu vou ler a Bíblia de novo. Não, diariamente. Eles estavam nas casas, células, eles estavam na igreja, celebração maior, dia a dia, vivenciando o Evangelho em nome de Jesus. Dia a dia, orando, dia a dia, lendo a Bíblia, dia a dia, buscando o ensinamento da palavra do Senhor em nome de Jesus. É dia a dia, queridos, amém, igreja? Dia a dia. E Deus nos abençoa quando assim vivemos, amados. A Bíblia chega a dizer que até Paulo, quando ele pregava, né, ele ministrava nas sinagogas, depois em outros lugares, nas casas, no presídio, na cadeia, no cárcere. Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Paulo não parava de falar, né? Até um dia ele pregava na igreja, um jovem caiu da janela, morreu. Ele ressuscitou o jovem, voltou e continuou pregando. Diz que um pastor foi convidado a pregar numa igreja. Ele ia fazer 3 noites de cultos. Contei passar ontem, 3 noites de culto. No primeiro culto, ele pregou 5 minutos.
pessoal ficou maravilhado, 5 minutos, que benção, mensagem de 5 minutos, é boa demais. No segunda noite, 5 minutos. Os presbíteros falaram, mas pastor, ele pregou 5 minutos apenas, o que aconteceu? Ah, não sei, deixa. Na terceira noite, o pastor vai e prega 3 horas seguidas. Os presbíteros ficaram preocupados. Uma noite 5 minutos, outra 5 ou 3 horas. O que está acontecendo com esse pastor? Foram repreender, chamaram a atenção dele, falaram, irmãos, na primeira noite estava com tanta dor de dente, meu dente doía tanto, consegui falar só 5 minutos, irmãos. Na segunda noite, porque meus dentes doíam, eu tive que arrancar todos os dentes, tive que colocar uma dentadura, por isso só falei mais 5 minutos. Na terceira noite, eu fui dormir, antes do culto, descansei um pouquinho, acordei, ele disse, minha esposa também usa dentadura, e na hora de pegar a dentadura, eu peguei a dentadura errada, peguei a dentadura dela, não consegui parar de falar mais. Aí foram 3 horas de culto, né? 3 horas de culto, né? Então, dependendo da dentadura, são o tempo que é o culto, né? Então, amados, a igreja é diário. Irmãos, estão entendendo sim ou não? Deixa eu dizer algo para você. Se você resumir a sua vida cristã como rotina semanal, Deus não vai acrescentar. Não vai. Mas se nós vivermos o Evangelho todos os dias, Deus vai nos abençoar, amém? Em sexto lugar, amados, aproveitando bem a dentadura, em sexto lugar, o Evangelho não era uma incumbência de poucos escolhidos, mas o prazer diário e o ministério de toda uma congregação. Vou repetir, isso aqui é mais importante de tudo. Vou repetir para você. O evangelismo não era uma incumbência de alguns escolhidos, mas o prazer diário e ministério de toda a congregação, amém? De casa em casa, Mateus 28, você conhece o texto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra foi dada para quem? Para a igreja, para todos nós. E na igreja primitiva, dia a dia, vivendo o evangelho, eles entendiam o evangelismo não é incumbência dos pastores apenas, da liderança da igreja, mas é privilégio, é prazer e é ministério de toda a congregação, de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estou me fazendo entender, sim ou não? Então, meu amado, você é evangelista de Deus, você é missionário de Deus. Às vezes pensamos em missionários e pensamos missionário é aquele que vai lá para a África, vai lá para a China, vai lá para a Coreia, vai lá para os Estados Unidos, lá para Miami ser missionário, né? Tem muitos que querem ser missionário em Miami, né? Em Nova York, né? Lá em Hong Kong. Ninguém quer ser missionário em Sabáudia, em Guaporé, né? Em Corbélia, em Bruscai, que é céu azul, né? Aqui pertinho. Ninguém quer ser na Europa, mas missionário é onde você está. Amém ou não amém? Você está no seu trabalho e está alguém lá sofrendo, você fala assim, bem que o pastor podia vir aqui evangelizá-lo. Irmão, você está lá, você evangeliza. Você evangeliza. Às vezes recebi uma ligação na igreja, pastor, você podia ir evangelizar meu vizinho? O vizinho de uma amiga, de uma prima, de uma tia, da avó, da tataravó, da minha sobrinha, que mora a 2.000 quilômetros daqui, a 5 quadras, você vai lá e evangeliza, amados. Na igreja primitiva, nós vamos também, lógico, a igreja primitiva, o evangelismo, não era uma incumbência de alguns, mas era privilégio de todos em nome de Jesus. Todos nós, guarda essa noite, Deus está fazendo história, vai fazer história, muito mais. Todos nós somos evangelistas do Senhor, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Essa semana, eu vou profetizar aqui, você vai pregar para alguém, e alguém vai aceitar Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por que a igreja acrescentava dia a dia? Porque o pastor Paulo ia de casa em casa? Não, todo mundo evangelizando. Converteu um aqui, converteu outro lá, converteu outro lá. Irmãos, eu vou profetizar. Receba. Nós vamos vivenciar aqui na Central isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem crê, diga amém. Amém.
Olha aqui na cela um converteu, lá na casa outro converteu, ali outro, lá outro, vidas sendo restauradas, abençoadas diariamente, porque a igreja não se resume numa rotina semanal dos cultos no templo, mas é o cristianismo vivido lá fora em nome de Jesus. Dia a dia, use todas as oportunidades para falar do amor de Deus. É o aniversário, use para falar do amor de Deus. Aniversário de casamento, use para falar do amor de Deus. Qualquer coisa, use para falar do amor de Deus. E dia a dia, é privilégio nosso falar da grandiosidade, do poder do nosso Senhor, que morreu na cruz por nós em Cristo Jesus. Amém? Os projetos das celas, campanha de oração das celas. Deus vai surpreender cada célula em nome de Jesus. Amém? Lembre do projeto, o líder de célula sabe o que eu estou falando, e orar todo dia para aquele projeto. Deus vai surpreender em nome de Jesus. Amados, em sétimo lugar, hoje só tem 10 pontos, fica tranquilo. Hoje eu vou ser mais breve. Sétimo lugar. Irmãos, estão cansados? Não? Se tiver também, não vai adiantar nada. Em sétimo lugar, brincadeira. Veja lá no capítulo 2, verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Capítulo 4, versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho, ressurreição do Senhor Jesus, havia abundante graça, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. Depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Em sétimo lugar, a contribuição não era fardo, mas era uma grande bênção em nome de Jesus. Vou repetir. A contribuição não era fardo, a contribuição era uma grande bênção. A contribuição não era fardo, a contribuição era uma grande bênção, porque eles estavam pensando em vidas. Eles estavam a ponto de vender propriedades, olha bem, para socorrer necessitados. É lógico que isso era um ato voluntário, não era ato obrigatório, era ato voluntário. Mas na congregação, na igreja, ninguém passava necessidade. Necessidade entende-se básica. Eu estou com a necessidade de ter uma Ferrari, uma Lamborghini. Isso não é necessidade básica, né? Não é. Ninguém passava fome, um socorria o outro. Então a contribuição nessa igreja, a contribuição não era fardo, era privilégio, era bênção, poder socorrer os necessitados em nome de Jesus. Amém, não amém? E olha o que eles faziam. No versículo, capítulo 4, verso 36, 37, fala da oferta de Barnabé, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, José, nome de Barnabé, a quem quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tiver um campo, vendendo, trouxe o preço, depositou os pés dos apóstolos, ou seja, as pessoas socorriam elas, e a obra ia. Em São José dos Campos há uma igreja, que o pastor daquela igreja, ele fez uma campanha, para as pessoas que tivessem joias em casa, doasse para a construção de uma igreja na cidade, uma grande igreja. E hoje a igreja tem mais de 10 mil pessoas, uma mega igreja, a primeira igreja batista São José dos Campos, tem um prédio gigantesco, tem escola, tem creche, um monte de coisa, porque as pessoas estavam com o coração voltado na obra do Senhor. Irmãos, a oferta, a contribuição não era um fardo, era um privilégio, porque eles estavam pensando em almas, em vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando você pensa em vidas, é bênção em nome de Jesus. Em oitavo lugar, Atos, voltando aí no capítulo 3 agora, e o 4, não vou ler todo ele, mas fala da cura do coxo. Havia, em oitavo lugar, ministração a multidões, sem negligenciar cada indivíduo. Atos 3 fala da cura do coxo. Pedro e João subiam ao templo para a multidão, a oração da hora nona, mas encontram ali um coxo, e diz a Bíblia aqui, verso 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa.
Então eles falam, não tem ouro nem prata, porque tem te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles restauram o coxo. Ou seja, havia ministração às multidões, mas também não negligenciavam pessoas individualmente. Cada indivíduo, individualmente, pessoalmente, também era valorizado. Se você quer multidões na sua célula, ganhando para o Senhor, vindo aqui sendo batizado nas celebrações, valorize individualmente cada pessoa em nome de Jesus. Os apóstolos não estavam como o sacerdote em Lucas 10, que desce de Jerusalém para Jericó, e vê um homem caído, ele passa de largo, vem os levitas, passam de largo, e vem um samaritano e socorre o caído. Se você quer ver multidões, comece a cada um valorizando individualmente cada pessoa em nome de Jesus. Pois cada um, valorizando um e trazendo um, somatório de todos, teremos multidões aqui dentro, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a filosofia bíblica, essa é a matemática bíblica, cada um ganhando um, nós multiplicamos e crescemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, amados, em 9º e 10º lugar, esta igreja em Atos 2, fala lá, no verso 47, dou agora o 9º e 10º ponto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que havia expressão de adoração. A igreja que o louvor era algo constante. E ela contava em 10º lugar com a simpatia de todo o povo. Todo o povo tinha simpatia pela igreja. Na igreja tinha adoração, louvor. E quando saía lá fora, o povo era simpático, contava com a simpatia do povo. Frases como muito obrigado, por favor, com licença, era vivenciado pela igreja. E o povo amava a igreja. E a igreja crescia, porque a igreja vivia o evangelho diariamente, não como rotina semanal. Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer com que voltemos às origens da igreja primitiva. E Deus vai acrescentar dia a dia pessoas convertidas em nosso meio, em nome de Jesus. Que bênção, começarmos a mandar mensagem no WhatsApp. Olha, aqui no meu bairro hoje converteram 3. O outro fala, aqui converteu 2, aqui 1. E assim as pessoas mandando mensagem, Facebook, WhatsApp, conversões. Porque nós estamos vivendo o Evangelho, contando com a simpatia do povo, e nos se unindo para celebrar o autor e consumador da nossa vida, em nome de Jesus. Tudo isso havia na vida da igreja. Por isso o texto sagrado fala, enquanto isso, o Senhor acrescentava. Desses 10 pontos que eu falei, rapidamente eu falei, quais faltam na sua vida? Louvar mais a Deus, viver o Evangelho diariamente, ter a simpatia dos de fora, você é simpático lá fora, os de fora contam com a simpatia, você conta com a simpatia dos demais, há perseverança na sua vida, quais pontos estão faltando? Se nós trouxermos e resumirmos todos eles e vivenciá-los dia a dia, Deus vai colocar gente nova em nosso meio, em nome de Jesus. E já vemos multidões se achegando, multidões se aproximando, porque o Evangelho não é rotina, o Evangelho é algo diário em nome de Jesus. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Quando o ministério se prepara para cantarmos mais uma canção, para encerrar o culto. Fale com Deus em nome de Jesus. Talvez você não entendeu muita coisa, mensagem talvez um pouco longa, mas é mensagem de Deus. Persevere mais, Deus vai te abençoar. Amém. Talvez você chegou aqui nessa noite com algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, e Deus está dizendo ao seu coração, filho, persevera, eu te dou a vitória. Naquela época havia muita perseguição, inúmeras perseguições. A igreja não poderia chegar onde ela chegou onde chegou porque ela perseverou. Persevera nos seus sonhos, persevera nos seus propósitos, persevera nos seus ideais. Talvez alguém queira
destruir a sua vida, matar teus sonhos, arruinar você, mas hoje você ouviu que a igreja perseverar, Deus abençoou. Persevera hoje no seu sonho. O diabo quer você fracassado, derrotado, destruído. Deus te vê como vitorioso, abençoado e realizado. Amém. Porque Deus te ama. Não há problema tão grande que Deus não possa resolver. Não há dificuldade tão grande que Deus não possa sanar. Desde que o busquemos de coração e alma, em nome de Jesus. Amém. Ô Senhor, dá-nos esse novo coração. Faça-nos de nós tua igreja. Essa igreja que vive toda essa verdade. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ver essa verdade. Vamos cantar isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, Adore a Deus. coração bem inspirado por Jesus. Como fruto deste novo Como coração. fruto deste novo coração. Declare bênção nessa Declara a noite. paz de Cristo. Declara a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, Vivendo em amor. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, Queridos e amados, havia o acrescentar de Deus, porque as pessoas ficavam maravilhadas. Eu vejo uma multidão, mas ao mesmo tempo eu vejo uma única pessoa, porque era um só o coração e a alma. O linguajar era o mesmo, a fala era a mesma, o sentimento era o mesmo. Talvez você já vivenciou isso. Eu vou dizer agora. Você estava viajando e você conheceu alguém que é cristão, conversou com você e você disse assim: parece que eu conhecia ele já há anos, porque tudo que nós falávamos era em comum, parecia que eu conhecia há anos. É a graça do Evangelho que nos faz um só em Cristo Jesus. Mas o diabo, o inimigo, ele tentou destruir a igreja externamente, não conseguiu. Aí ele tentou internamente, quebrando a perseverança, quebrando a comunhão, tirando o partir do pão, tirando as orações, enchendo de atividades. Aí as pessoas deixaram de orar, deixaram de se relacionar, se isolaram num celular, se isolaram numa rede social, se trancaram nos seus quartos. O inimigo bate palmas. Vamos viver o Evangelho como realidade diária e não como programação semanal. Nós temos que estar nos lares, na igreja. Celebração e comunhão. E assim o Senhor vai nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Se possível, vamos dar as mãos. Tem as mãos aí. Pode fechar o corredor da igreja. Tem as mãos. E vamos cantar, depois eu oro encerrando o culto. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
Mas antes de orar, vivam o que ouviram hoje. Deus vai acrescentar dia a dia, dia a dia. E teremos multidões em grandes celebrações, porque valorizamos individualmente a cada um em nome de Jesus, por meio das células, dos líderes, dos ministérios. Vamos orar ao Senhor. Pastor Léo, faça uma oração. Oh Senhor, como é bom ouvir Tua palavra, Senhor. Como é bom receber a Tua palavra. Cremos em todas essas promessas, Pai. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe desanimar. Senhor, faz da Tua igreja uma igreja perseverante, uma igreja militante, uma igreja que não olha para trás, uma igreja que não desanima. Amém. Nós cresceremos, nós venceremos em Cristo se permanecermos. Faz a gente permanecer, Pai. Senhor, faz a gente viver, Senhor, unidos uns com os outros, vivendo mais para o outro, menos para nós mesmos, Senhor. Faz nós, Senhor, sermos emissários do Teu reino, Senhor, nessa semana, proclamando o Teu evangelho, falando dessa graça maravilhosa de Jesus, desse Deus que tanto nos amou a tantos que precisam. Senhor, mexe conosco, Senhor, age de forma poderosa, como Tu agiu na igreja de Atos, com prodígios, com sinais, faz coisas acontecerem, e que possamos, Senhor, onde quer que nós formos, contar com a simpatia de cada pessoa que esteja em contato conosco durante essa semana. Ah, Deus, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos afazeres, abençoe a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os amados, hoje, agora e para todos sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe. Vão na paz. Ótima noite. Ótima semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.